Aleluia. Domingo retrasado, o pastor Sandro pregou, né, o cerne da ministração do pastor foi a cruz. Esse foi o cerne da ministração do pastor domingo retrasado. Domingo passado, o pastor Ramon trouxe uma palavra a nós aí, e o cerne da ministração do pastor Ramon foi sobre o sangue de Jesus, onde ele falava, né, exemplificava de um homem lá que era como é que é, o braço de ouro, né? Qual a nacionalidade mesmo? Australiano? Pois é, ele fala sobre um australiano que tinha lá um sangue especial, o sangue dele é especial, diferente, né? Que ajudava milhares de crianças, né? Na barriga da mamãe. E aí estava comparando a questão do sangue e falando que o sangue de Jesus é muito mais especial, né? Na verdade, irmãos, por causa do sangue de Jesus nós estamos aqui nessa noite, amém? Então, cruz, sangue. Mas para que houvesse a cruz e houvesse o sangue derramado, houve também, amados, um propósito, um querer, a vontade de Deus. E também, queridos, houve uma sentença, um juízo. Repito, não foi os fariseus, não foi os líderes religiosos, não foi Judas, não foi Pilatos que crucificaram Jesus naquela cruz. Aqui em Atos capítulo 2, versículo 23, diz assim: este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando numa cruz. Interessante, irmãos. Tem Bíblias que vão falar sobre a presciência de Deus, certo? A minha versão diz: este homem que foi entregue, Jesus, né, por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Irmãos, foi o Pai que entregou o seu Filho naquela cruz. Jesus teria que ir para a cruz, e foi o Pai que o entregou. Já um propósito determinado e pré-conhecimento. O que é isso? A presciência, né? Algumas versões vão dizer presciência. O que é a presciência? É uma visão do futuro, é uma previsão. Deus já tinha isso, irmãos. Na verdade, amados, a cruz já estava incrustada no coração do Pai. Isso não veio de momento, não foi algo ao acaso, ou Deus errou em algum momento, né, na criação da humanidade, aí ele agora eu vou aqui bolar um outro projeto. Não, irmãos, já estava na agenda de Deus, a crucificação, ou seja, o nascimento, crucificação e a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Tudo isso por amor de nós. Olha o que está aí em Romanos 8,32. Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou ao seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Ou seja, o Pai não poupou nem o seu Filho, por amor a nós. Por amor a nós, irmãos. Já isso é algo desde a eternidade, não é de agora, não foi ao acaso, já estava na agenda de Deus. Ele não poupou o seu próprio Filho por amor a nós ainda sendo pecadores. Por isso, amados, é tempo de buscarmos o Senhor, irmãos. É tempo de realmente não digo pagar um preço, né? Até foi o pastor Linomar trouxe essa palavra ontem na vigília, falou sobre essa questão. Tudo que a gente faz para o Senhor não deve ser um peso, não é por obrigação. Você não está aqui por obrigação, você está aqui porque você ama o Senhor, quer mais o Senhor. Mas, irmãos, o pastor comentou sobre a vigília ontem. Amados, eu vejo essa multidão de pessoas aqui hoje, né? E ontem, né, poderia ter muito mais pessoas buscando ao Senhor. Nós estamos vivendo tempos difíceis, é tempo de nós nos esforçarmos. A palavra diz que o reino de Deus se busca por violência, por força. Então é tempo de nós realmente estarmos empenhados em buscar o Senhor. Por quê? Porque Ele, irmãos, Deus, nosso Pai, não poupou nem o seu próprio Filho, aquele que era o unigênito do Pai. Unigênito, ou seja, o único. Todavia agora, com a sua atitude na cruz, com o seu sangue derramado, Jesus não é mais o unigênito. Jesus é o primogênito, ou seja, o primeiro de muitos irmãos, amém? Muitos de nós aqui, filhos de Deus, então, espalhados por todo quatro cantos dessa terra, irmãos. Então, ou seja, Ele é o primogênito, o primeiro, dentre muitos
muitos irmãos. Aleluia. Então convém nós buscarmos o Senhor. Aleluia. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós. Será que você teria coragem de entregar o seu filho? Ou você pouparia o seu filho numa situação dessa? E Deus, amados, em nenhum momento, Ele não poupou o seu próprio filho por amor a nós. 3 verdades preciosas sobre a morte de Cristo. Primeiro, ela foi decidida na eternidade e não no tempo. Repito, não no acaso. Alguma coisa deu errado, aí o Senhor bolou um plano. Não, não, não. A morte do nosso Senhor e Salvador, ela já foi decidida lá na eternidade, na fundação do mundo. Já na criação de todas as coisas, já tinha o propósito determinado, como lemos em Atos 2, e presciência de Deus, pré-conhecimento de Deus. Deus já tinha tudo arquitetado. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz: todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado, sacrificado, morto, desde a criação do universo. Algumas versões vão dizer desde a fundação do mundo. Ele foi imolado, sacrificado, morto, desde a criação do universo, desde a fundação do mundo. Repito, era uma agenda. Jesus estava na agenda do Pai. A sua morte, pastor Sandro, de cruz, pastor Ramon, seu sangue derramado, vertido por nós, já estava escrito na fundação do mundo, na eternidade. Aleluia. O Senhor, Ele veio com propósito. Jesus, Ele veio com propósito. Jesus não morreu apenas por morrer. Havia um propósito sobre o Senhor, assim como há um propósito sobre a minha e a sua vida, irmãos. Há um propósito de Deus sobre nós. Não estamos aqui por acaso. Você não está aqui apenas porque de repente não teria uma outra coisa melhor para fazer. Não, há um propósito de Deus sobre a sua vida. Né? Olha só, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27. Evangelho de João 12, 27. Agora a minha alma está perturbada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim precisamente com esse propósito e para esta hora. Aleluia, meus irmãos, olha a consciência do Senhor, né? Pai, salve-me desta hora? Não, eu vim para esse propósito e para essa hora. Desde a eternidade o Senhor já sabia que Ele viria para nos remir, para nos salvar, amém? Ele não recuou, irmãos, Ele não recuou. Jesus não temeu. Olha que amor é esse. Será que nós teríamos esse mesmo sentimento? Esse mesmo afinco? Será que nós, se fôssemos nós, sabendo que viria, não, o que aconteceria conosco, será que nós tomaríamos essa decisão? Não, eu vou, porque eu vim para isso, eu vim para essa hora. Essas pessoas, irmãos, que estão presas lá, né, por causa do 8 de janeiro, jamais pensariam que estariam um dia presos. Tenho certeza que se tivesse um pré-conhecimento, uma presciência como o Senhor, não fariam o que tinham feito. Eu não estive na vigília, eu faltei um culto. Não é esse o problema, irmãos. O problema é quando nós, como cristãos, nós esquecemos do que Jesus fez por nós, e nós andamos aqui nessa terra como se, como se não tivéssemos realmente o interesse. Agora, quando eu e você olhamos para a cruz, e entendemos que Ele abdicou do trono de glória, para vir a esta terra, se encarnar num corpo humano, nascer, passar para a sua adolescência, juventude,
e aí ele vem e ministra a palavra do Senhor, é perseguido, depois é feito um julgamento contra ele totalmente falso, ilegal, e ele morre por nós, o seu sangue vertido naquela cruz, não só na cruz, o sangue de Jesus já estava sendo vertido desde quando ele foi condenado, irmãos. A coroa de espinho na cabeça, imagina o sangue escorrendo. No caminho ao Gólgota, os guardas lá, chicoteando ele, tirando pedaços da sua carne, sangue jorrando. Então todo esse trajeto até a cruz, seu sangue derramado por nós. E qual é a nossa prioridade hoje? Nós temos que corresponder a esse amor. Qual é a minha e a sua prioridade hoje? Não estou julgando ninguém. Quem sou eu para julgar? Muito menos condenar. Ter cuidado da minha vida espiritual. Mas o fato, uma vigília ontem, você sabe se, não, realmente tem pessoas que não puderam realmente vir, estar na vigília, certo? Por várias situações. Mas de repente, se você estava em casa e simplesmente você, não, hoje não estou afim, sabe? Amados, Jesus pagou um preço por nós, não foi qualquer preço, não. Foi preço de sangue mesmo por nós. Nós também temos que pagar um preço no sentido não de pagar pela morte de Jesus, não de pagar pela nossa salvação, não é isso, não é isso. Mas é reconhecer o que Ele fez por nós, amém? Quem que falou aqui? Acho que foi a Laura, né? Laura que falou sobre a questão, de quando não estava em Cristo. E é verdade, irmãos, você já parou para pensar quando você estava sem Cristo, o que você era, quem você era, o que você fazia? E aí você conheceu o Evangelho, o Senhor te libertou, te restaurou. E aí você está aí hoje, aí lindo, perfumado, bonito, servindo o Senhor, buscando a santidade. Então olha o que Ele fez por mim, olha o que Ele fez por ti. Aleluia. Então foi voluntário. João capítulo 18. João 18, 3 ao 5. João 18, 3 ao 5 diz: Então, tendo Judas guiado um destacamento de soldados romanos e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar, com lanternas, tochas e armas, Getsêmani. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo o que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: A quem procurais? Responderam-lhe: A Jesus de Nazaré. Ao que lhes respondeu Jesus: Eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Voltemos para o versículo 4 mais uma vez, irmãos. Olha o versículo 4. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo o que viria sobre ele, saiu ao encontro deles. Ou seja, Jesus, sabendo tudo o que viria a acontecer com ele, ele sai ao encontro desses soldados. Ele não foge, ele não se omite, mas ele vai ao encontro desses soldados, porque ele sabia qual era o seu propósito, o porquê ele estava aqui, que era morrer por nós. Esse foi o propósito da vida do Senhor, e ele se entregou voluntariamente, não foi constrangido, não foi forçado a isso, mas foi por amor. E nós, como seres humanos, muitas vezes a gente faz coisas, irmãos, forçado, não é verdade? A gente faz coisas assim, meio que forçado, sem a devida devoção, o devido amor. Então, tudo que nós façamos aqui, não tem que ser forçado. Você não é constrangido a ministrar uma palavra, a fazer louvor, a trabalhar nos ministérios, serviço lá em cima com as crianças, vários departamentos. Ninguém quer forçado. Mas quando nós entendemos que Cristo fez por nós, não, eu faço isso por amor. Ontem à tarde, um torneio de vôlei da empresa. Aí, 47 anos, né, irmãos? O corpo já não é mais o mesmo, né? 47 anos já está pesando. Enfim, desde a 1h30 da tarde, irmãos, até 8 horas, se não me engano. Não o torneio todo, né? Mas enfim. E aí, jogando lá com o pessoal. Segundo lugar.
Eu fiquei em segundo ainda. Mas, irmão, assim, o corpo muito cansado, porque era um dia de minha folga, não fiz serão nesse sábado, né, não tinha nada na igreja também. Mas eu sabia que tinha um compromisso à noite, tinha vigília. E o meu compromisso à noite não era com o pastor, com a pastora. O meu compromisso à noite não era com o presbítero Fernando, né, que é responsável pelas vigílias. Não era com nenhum de vocês. O meu compromisso à noite era com ele. Amém? Então, irmãos, muito cansado, eu doía tudo. Só não de cabelo que eu não tenho, mas doía até a sobrancelha assim, irmãos. Uma dor do corpo. Mas eu cheguei em casa, tomei um banho, 20 minutos que eu deitei para dar uma descansada. Tudo dolorido. Eu digo, não, eu vou. Porque eu quero ir. Não é por força, não é por constrangimento, não é para se mostrar para as pessoas, né? Não é por uma obrigação, porque eu sou pastor auxiliar, eu tenho que estar lá. Não, eu não tenho que estar lá, eu quero estar lá. E assim tem que ser em todos nós, esse sentimento, de que quando não podemos, amém, quando há uma situação na igreja que você não possa estar, amém, mas quando você pode estar, irmãos, eu não entendo hoje assim, muitos cristãos trocando a prioridade, pastor. Você pode passear, meu Deus, aproveita mesmo, irmão. Você tem dinheiro aí? Eu não tenho, você tem dinheiro, aproveita mesmo, passeia com a família, tem esses momentos maravilhosos com seus filhos, com a sua esposa, seu esposo, aproveita mesmo, mas você tem que ter consciência que tem um culto à noite. Uma coisa que eu aprendi com nossos pastores, é raro eu sair de casa no domingo, irmãos, é raro assim, às vezes acontece, mas mesmo saindo eu tenho consciência, opa, à noite eu tenho um culto, e esse culto não é para os meus pastores, eu não preciso dar satisfação para eles. Você não precisa dar satisfação para mim, amém? Mas eu só quero que a igreja entenda isso, a prioridade. Jesus morreu por nós naquela cruz, irmãos. O seu sangue foi derramado, vertido por nós, isso já lá na fundação do mundo. Então, isso tem que, essa questão de buscar o Senhor, essa voluntariedade, amém? Não por obrigação, não por força. E repito, por mais que façamos tudo da igreja, vamos fazer todas as coisas, nunca vamos comprar a salvação. Mas não é para comprar salvação, pastor Indomar, pastor Mislene. Não é para comprar salvação. É por gratidão, amém? Então esse foi meu entendimento ontem. Eu digo, não, eu vou, mesmo aqui com o corpo dorido, não, eu vou, porque eu quero buscar o meu Senhor. Eu sou grato a Ele, porque eu era um lixo de homem lá atrás, sabe? Sem perspectiva de futuro, eu era um ninguém lá. Mas Jesus me alcançou, irmãos. Jesus me transformou, sabe? Jesus me fez um novo homem. Ainda falho, ainda peco, sim. Ninguém aqui é anjo. Mas o Senhor transformou a minha vida. Eu sou grato a Ele por isso. E muito mais do que eu tenho hoje, mais do que questão de bens. Eu sou grato a Deus pela minha salvação. Seja grato a Deus pela sua salvação, irmãos. Jesus, obrigado, Senhor, obrigado. Por fim, se o ministério louvor quiser subir, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15, 3. Aleluia. A morte de Cristo, irmãos, ela foi vicária, ela não foi um martírio. A morte do nosso Senhor e Salvador, ela foi vicária e não um martírio. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, foi apedrejado, o primeiro mártir. Jesus, irmãos, ele não é um mártir. Jesus, ele é um substituto, amém? Por isso é uma morte vicária, porque ele me substituiu, Ele te substituiu na cruz. Éramos nós para estarmos lá. A condenação estava sobre nós, o juízo estava sobre nós, mas Ele nos substituiu, a morte vicária. Então Ele foi para aquela cruz, e algo, repito, determinado já desde a criação do mundo. Desde a eternidade o Senhor já tinha esse propósito, e de modo algum Ele correu daquilo para o qual Ele veio fazer, amém? Então, irmãos, não corra daquilo que o Senhor pede para você fazer.
Não corra daquele que é o seu chamado. Quando você entende o que você é em Cristo, o Senhor chamou para fazer, faça. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado, e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Amém, irmãos? Então, ou seja, Jesus morreu naquela cruz, o seu sangue foi vertido pelos nossos pecados, não pelos deles porque ele não tinha, não pelo dele porque ele não tinha, mas foi pelos nossos pecados. Ele se entregou voluntariamente. Então ele é digno de honra, é digno de glória, é digno de louvor, ele é digno de toda a nossa devoção. Amém? Aleluia. Coloca de pé, por gentileza. 8:07 agora. Então, ou seja, queridos, para que houvesse a cruz, para que houvesse o sangue derramado, teria que sim haver esse julgamento, teria que sim que haver essa condenação, esse juízo. E tudo isso porque, primeiramente, irmãos, o Pai nos amou. Amém? Deus nos amou. É lindo esse texto quando lemos que Deus não poupou nem o seu próprio Filho, por amor a nós. Coisa linda, né, irmãos? Coisa linda isso. Imperfeitos, falhos, pecadores, Ele não poupou o seu Filho por amor a nós. E também, para finalizar aqui, irmãos, não somente a nós, mas Ele não poupou o seu próprio Filho por todos aqueles que se encontram no mundo ainda, presos nas drogas, no adultério, na prostituição. Ele não poupou o seu Filho para essas pessoas também. Olha só que amor de Deus, né, pela humanidade. Então, queridos, fique firme no Senhor, busque a Deus. Os dias são maus, irmãos, está vindo coisa aí, irmãos, você não faz ideia, está vindo situação difícil aí. Fique firme no Senhor, sabe, se esforce, quando tiver uma vigília, oração, sabe, um evento da igreja, se esforce para estar junto em comunhão, irmão, se esforce. Sexta-feira foi um culto evangelístico, o evangelista Michel trouxe uma palavra, querido, você que não esteve aqui, irmãos, está no YouTube, assista, e ele dizia sobre essa questão do tempo, o tempo. Hoje, o que mais nos impede, nós cristãos, nós filhos de Deus, o que mais nos impede de nos aproximarmos do Senhor, de buscarmos a Ele, irmãos, são as distrações. São as distrações. Nós dizemos, como ele falava aqui no púlpito, né? Ele dizia assim, a gente fala o seguinte: eu não tenho tempo, porque realmente é uma correria. Tem pessoas indo no trabalho, mas é uma correria por causa do trabalho. E aí a pessoa diz, não tenho tempo para ir para a igreja, para orar, não sei o quê. Então passa ali a correria. Só que muitas vezes nós temos tempo, o futebolzinho da semana, nós temos o tempo para ir para o shopping, nós temos tempo para ir para a praia, não é verdade? Não estou julgando ninguém, mano. Estou falando que nós temos tempo para tantas as coisas. Então nós temos sim tempo para buscar o Senhor, amém? Aleluia.